Olá, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao videocast Sinapse. Nós, em formato de live, hoje vamos conversar com o Lincoln Espada sobre o tema que é muito interessante e que ele conhece bastante em detalhes, né, que ele participou de todo o processo, e a gente vai saber com ele, né, sobre a questão do plano de cultura e se é mito ou realidade, algumas questões que a gente vai colocar para ele. Então, Lincoln, oi Luciana, boa noite, bem-vinda. A gente vai conversar então com o Lincoln já já. Na sequência, é, a gente já, aí para quem não conhece o Lincoln, né, ele vai fazer uma breve apresentação dele, como de praxe, aos convidados, e depois a gente vai falar aí sobre o tema plano de cultura, mito ou realidade. Então eu só estou aguardando aqui o Lincoln entrar. Enquanto isso o pessoal vai chegando também. É isso. Lincoln chegou. Olá, Lincoln. Vamos lá. Deixa eu te mandar aqui o convite. Aí. Aqui. Tá, Oi, opa, Eduardo, tudo bom? Boa tudo noite. bem? Tá me aparecendo aqui já? Tá aparecendo. Você tá normal com áudio e imagem. Não aparece para você? Aqui não tá aparecendo a imagem. Tá Estranho. centralizado, pelo menos? Tá centralizado. Tá legal. Deixa eu só. Agora sumiu aqui para mim. Agora voltou. Estranho, Eu, porque é eu- a segunda vez que isso acontece. da pessoa não conseguir se ver, é isso? A pessoa não consegue. Faz o seguinte, vou tirar Sim, tá. você e manda você o convite. Aí eu Tá. aceito, para ver se assim aparece. Tá bom? Deixa eu ver. Aí, isso. Vamos ver. Processo. Agora, para ver se o Lincoln consegue se ver também. Aí a gente já começa o nosso bate-papo de hoje. Agora, ele mandou o convite. Vamos lá. Beleza, vamos ver se agora ele consegue se ver. Nisso eu vou mandando o convite aqui para as pessoas também. Ok. Aparece agora para você? Você aparece Pra, para você? pra mim ainda não aparece, mas se pra você tá aparecendo, tá tudo bem, então. Tá normal. Acho que vai ficar gravado áudio e imagem normal. E tá centralizado. Estranho, não sei por que isso acontece. É uma coisa para pesquisar, né? Tá tudo Bom, bem. vamos lá então? Tudo ok aí? Tudo certinho. Tá me Então, ouvindo beleza. bem? Tá, Tô te ouvindo bem. tá Tô bom, ouvindo então. bem. Então, Lincoln, eu queria que primeiro, assim, como vai ficar gravado, queria que, assim, bom, em primeira coisa, te agradecer já, né, a disposição para falar sobre cultura. Sei que é um tema que você gosta bastante, que você tem um conhecimento muito grande, né, e atua bastante nessa área. E já te agradecendo então, e gostaria que você se apresentasse, porque ninguém melhor do que a própria pessoa, né, para poder fazer um resumo sobre si e a sua atuação e tudo mais. Não, eu que agradeço, assim, imensamente o convite, né? O Eduardo é uma pessoa realmente, assim, que a gente pode chamar de resistência, né? Quando a gente está falando na área de militância, de ativismo cultural, seja de buscar diferentes experimentações sobre a questão do audiovisual, a questão do próprio cineclubismo, né? Da qual vem se fomentando, vem se resistindo, cinema-se de modo geral. Meu nome é Lincoln, minha formação inicial foi como ator de teatro, né? Ator profissionalizante, e depois eu acabei trabalhando na área de jornalismo, principalmente na área de segmento cultural. Mais para frente acabei fazendo pós-graduação em gestão cultural. E com o passar do tempo, desde 2015, eu tive a possibilidade de ser convidado, a partir da questão do jornalismo em si, de, de trabalhar em gestões municipais, né, na área da cultura, tanto em São Vicente quanto em Cubatão, onde fiquei responsável pelo pacto federativo, que era fazer o CPF da cultura, Conselho Plano e Fundo, como a gente chama,
e, em geral, esse plano, que é o plano decenal de cultura, que é, na verdade, uma meta que toda cidade precisa ter, né? Um compromisso que ela faz com o governo federal há anos, desde 2013, a maior parte deles, e ainda não havia esse tipo de planejamento, algo que é tão comum na área de educação, algo que é tão comum na área de assistência social, que é tão comum na área até de resíduos sólidos, né, de gestão de usos e resíduos sólidos, e não Uhum. havia na questão da sensibilização dos fazedores de cultura. E isso acabou desmembrando também de participar enquanto sociedade civil no plano de cultura de Santos. Então tive essa possibilidade de trabalhar nessa sistematização dos três planos, nos conselhos, nas conferências, nessa coisa um pouco entre a utopia e a burocracia que uma gestão municipal, que a área cultural acaba às vezes exigindo de alguns nomes. E com isso também participei de algumas questões de avaliação do Facult, com comissão de análise de projetos. Então, se quiser depois, no decorrer da conversa, falar sobre, né, esse tipo de Uhum. financiamento e fomento, como também do próprio PROAC na área de saraus culturais. Muito legal. E assim, bom, você fez aí um resumo, né, um pouco do teu trajeto na área da cultura. E você, eu não lembro, se você comentou agora, você falou que fez a pós-graduação, né, na gestão cultural, mas você se formou em jornalismo ou ator? Os dois. Foi os dois. Eu me Os formei dois. como ator aos 17, um curso profissionalizante, que era reconhecido pelo MEC via o antigo Marza, com a Rosane Paulo, que era professora. Legal. E eu acabei migrando para o jornalismo, já pensando em poder aliar essa prática, né, e talvez conhecer como é o universo do teatro, que era algo que me cativava, cativa minha mãe, já é uma geração assim de pessoas da qual gostavam, né, de passar o fim de semana no teatro, e ao Uhum. mesmo tempo a questão do jornalismo por si só, de poder fazer esse registro, né, porque de fato, a gente só fica voltado para o teatro comercial. E com o passar do tempo, a gente foi observando que outros segmentos culturais, né, também se encontravam à margem da visibilidade em si, né, enquanto cidade, enquanto mídias. E aí teve a questão do blog, do site, entre outros projetos, a qual pôde tentar dar alguma vazão, algum norte para esses demais fazedores de cultura local. Bacana. É, o que é legal é que vai ficar gravado também e depois a gente pode até assim ficar como um registro, porque a gente está num processo agora de possivelmente mudança, né, de gestão. Assim, particularmente, eu espero que mude, né, até por algumas questões que eu vou colocar para você. Mas antes de entrar nessas questões do plano de cultura, como você falou da parte burocrática e tudo mais, queria saber de você, até uma pergunta que eu fiz para a Bel, que foi a convidada da semana passada, né? Que é fotógrafa, educadora e tudo mais. Então, assim, começar a saber um pouco também qual foi a sala. Você é de Santos, cresceu em Santos ou não? Você veio. Você é daqui. Nasci em Santos, tem o mesmo CEP a vida inteira. Que legal. Então, bacana. Então, é Santista ali nato e enraizado ali no mesmo CEP. Bacana. Então, eu queria saber de você, assim, qual sala de cinema de Santos mais te traz memórias afetivas? Mais das memórias afetivas, eu creio que tenha sido já essas salas do Cine Rocks pelo Pátio Iporanga. Era um local da qual eu ia bastante com aquele primeiro amor, sabe, que a gente tem na É. vida. Então, na verdade, foi o universo de ver filmes de festivais que eram mais de cinema europeu, entre outras atividades que ali tinham, Uhum. em contato até que se tinha com o André Azenha, e acabou gerando essa memória, assim, esse afeto da qual me relaciono mais com o cinema por lá. Bacana. Quantos anos você tem? Eu tô com 29. Ah, 29. É por isso que o Iporanga, então, esse recente Iporanga tá mais presente para você, né? Mas bacana, É, legal. E assim, antes da gente entrar então na questão do plano de cultura, queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo, né? Você já deu mais ou menos uma pincelada aí na tua trajetória, mas o processo do plano de cultura em Santos, especificamente, eu sei que você participou de Incubatão em São Vicente, como você já disse,
mas até você, obviamente, fique livre para poder citar também em caso de que aconteceram lá, né? Mas as perguntas que eu vou fazer estão muito relacionadas ao plano de cultura em Santos, que eu acompanhei mais e eu tenho aqui comigo até uma cópia para poder lembrar de algumas questões. Eu queria saber mais ou menos como que foi o trajeto, de uma forma breve, como que foi esse trajeto, por que que ele foi feito, né? E, assim, o processo. Eu fiquei sabendo um pouco depois, eu estava perto de viajar para a Austrália, né? Isso não quer dizer que ele não foi divulgado, de repente eu que não vi o jornal quando foi divulgado, ou assim, mas não recebi e-mail. Eu quero dizer nesse sentido, não que eu tinha que receber e era obrigatório eu receber e-mail. Não é isso que eu quero dizer também, né? E justificar a minha ausência, digamos, nessa parte da escutatória, né? Da ouvidoria sobre o processo do plano de cultura. Até porque eu vejo que no plano de cultura não é citado o Cineclube Lanterna Mágica, o Cinemice, o Santos Film Fest, né? É colocado com o processo do selo criativo que o Curta Santos e as oficinas Queru foram, digamos, os articuladores disso. E eu acho injusto, né? No plano de cultura, ser citado apenas essas duas ramificações das ações de cinema. Né? Então, até para poder, como vai ficar gravado, a gente tem isso como uma espécie também de documento, de registro, pelo Cineclube Lanterna Mágica da Unisanta também. Queria saber de você como foi esse processo, assim, de escutatória, de ouvidoria, né, das pessoas, de formatação do plano, até ele ser redigido. E eu vi que ele foi protocolado, não sei como que fala o termo técnico, né, no dia 10 de abril de 2017, onde parece que ele recebeu aqui um Virou carimbo. lei. Isso, que virou lei, né? Então, nesse sentido aqui foi em 2017. Eu sei que o processo foi em 2016 ou 2015, eu acho, que começou, né? Eu estava viajando para a Austrália nesse processo, fazer um filme lá, enfim. E aí voltei em 2016, mas o processo já estava, né, todo, digamos, em finalização e tal. Enfim, queria saber de você como que foi. Então, o projeto de plano de cultura de Santos, especificamente, ele foi extremamente longevo. Na verdade, teve outras, porque passou por várias gestões, né? A gente está falando de que passou por 3 secretários municipais, particularmente. Uhum. Então, quando surgiu a legislação do Plano Nacional, do Sistema Nacional de Cultura, que é tipo um SUS da cultura, ou um SUAS, porque é de poder que toda cidade tem uma secretaria e tem esse CPF, Conselho, Plano e Fundo, faltava sim em Santos, que já tinha o conselho, já tinha o fundo, etc., organizar esse plano. O Carlos Pinto, a gestão do Carlos Pinto, em 2012, já estaria organizando, tendo discussões internas para poder fazer a validação do Pacto Federativo. Com isso, somente em 2013, na época eu estava na tribuna, eu fiz uma entrevista com o Raul Cristiano, que era o secretário à época, que logo no primeiro semestre a prefeitura já tinha documentação para poder dar entrada nesse acordo com o Ministério Federal, com o Ministério da Cultura, que é o que se comprometeria em até 2 anos fazer o plano de cultura em si vingar. Na época havia um anseio de que dos municípios de que essa verba de 3 bilhões está tendo agora de uma forma emergencial para a Lei Aldir Blanc, que é uma verba que na verdade é um valor que a gente sempre comenta sobre a questão da cota de caixas lotéricas, né, da Loteria Federal, da nossa fezinha, existe uma cota que deveria ir tanto para os fundos de esporte, que vai, tanto para o fundo de cultura, que nunca foi, né, que são sempre esse valor de 3 bilhões. E essa municipalização desse fundo, né, desses repás, esses recursos, se daria a partir das cidades onde teria esse CPF efetivado. Então, muitos municípios começaram a correr atrás em relação a isso. E aí, nem nesse sentido, a gente teve, então, por exemplo, em 2013 a 2014, a Prefeitura de Santos e a Secretaria de Cultura encaminha a Sandra Petit, que é uma servidora pública de carreira daqui de Santos, que é uma servidora assim, exemplar mesmo, para poder participar de um curso na Universidade Federal da Bahia, para poder entender como se organiza planos municipais de cultura. Era um curso que o governo federal estava mantendo. Houve a participação de um agente da sociedade civil, da qual não vou saber o nome, mas não chegou a dar continuidade ou completar esse curso. A partir daí, logo no final de 2014, quando já vai encerrando esse curso, cria-se uma comissão interna na Secretaria de Cultura e eles organizam um cronograma de poder fazer audiências em bairros para poder fazer esse processo de escuta do plano de cultura. Então você vai ter, logo em janeiro de 2015, 5 reuniões, se eu não me engano é na Vila do Teatro, no próprio MIS,
tem um centro lá, acho que é Unidos dos Morros, o Centro da Juventude da Zona Noroeste, são alguns espaços onde houve essas reuniões, e aí seriam reuniões territoriais. Num segundo momento, por meio de abril, existe um novo processo de disputa, que são as pré-conferências, né, que a gente já tem a cada 2 anos, onde cada segmento cultural ele já vai dando suas propostas, suas visões e perspectivas. E naquela época foi organizado, teve uma reunião no MINS, onde mais de 30 pessoas estavam se candidatando para participar da comissão organizadora, que seria membros do Conselho de Cultura, membros do Poder Público e membros da sociedade civil como um todo. Eu até me candidatei, mas não entrei, falar bem a verdade. O pessoal meio que, tipo assim, não curtiu muito meu nome. Mas com o processo tendo bem caminhado em São Vicente, em decorrência, quando chegou 2016, estava tudo meio que parado. A Sandra estava só. A Sandra, na verdade, ela meio que encarnou a questão de impulsionar dentro da administração municipal, dentro da comissão, por parte do poder público, o referencial histórico dentro do plano de cultura, que em grande parte vai acabar sendo desenvolvido também pela própria Eda Gratti, que já é uma servidora aposentada, pelo Sérgio Williams, que vai dar um referencial histórico, e Foi pela Raquel secretário junto, Pellegrini, né? Ele foi secretária adjunta à época. Isso. É a Raquel Pellegrini, que depois virou secretária adjunta também, né? Uhum. Então, foram pessoas a qual ajudaram na questão de poder referenciar o que viria a ser esse conteúdo, que a Sandra também estava fazendo essas pesquisas. E aí, a partir daí, existiu uma vacância da sociedade civil, do próprio Conselho de Cultura, esse esvaziamento. E em 2016 me chamam, que aí junto com o Jamir e com a Jan, que era quem estavam presidindo e vice-presidindo o Conselho de Cultura, a poder dar as formas de fato a esse plano. Né? Então, na verdade, a gente faz quase um processo de reescrita de questão dos referenciais, a partir do que a gente tinha daquele material de pesquisa consultado. Houve também a Prefeitura de Santos contratou uma consultora de fora, que já fazia planos de cultura, para poder ajudar na questão de uma metodologia de sistematização, e aí convidou todo o Conselho de Cultura à época, já no primeiro semestre de 2016, em abril. E a partir de abril, maio e junho, eu chego, na verdade, em fevereiro, dentro desse processo do plano, a gente meio que termina todo esse referencial que já estava escrito. Então, na verdade, a gente não acaba tirando do zero do que vê essa consulta, mas que eram coisas a quais estavam meio que como se fosse uma Wipala, né? E você tinha que poder reconfigurar esses retalhos para se tornar, na verdade, a coxa do plano municipal. E aí existe duas a três reuniões do Conselho de Cultura que acabam sendo difundidos, acaba até tendo um quórum interessante de fazer a leitura de todo esse documento. É muito interessante, por exemplo, o Fabião participou dessa construção e não houve nenhuma possibilidade de veto por parte dele em alguma dessas ideias. É pertinente fazer esse registro. Quando o plano ele é aprovado pelo Conselho de Cultura, quer dizer, a comissão conclui, né, a minuta junto com o Conselho, ele vai ter toda a burocracia de passar por procuradoria, né, de passar por outras secretarias internas dentro da administração, vir também a entrar na Câmara e também ser votado lá na Câmara e depois voltar nas mãos do prefeito para poder aprovar, que é que vai dar esse processo de julho de 2016 a abril de 2017, processo de 10 meses. Mas por mais que seja longo, também vale ressaltar que não houve alteração na minuta que foi aprovada pelo Conselho. Então, quer dizer, às vezes a gente pensa que um vereador pode ser filho da puta, né? Que às vezes tem políticos que vão fazer uma grande trama conspiratória contra a cultura. Muito pelo contrário, até mesmo o Conselho teve o discernimento de poder utilizar esse instrumento político para forçar os prefeituráveis de 2016 a colocarem dentro dos planos de governo, citarem a aprovação do plano de cultura e efetivação do plano municipal de cultura. Então, acho que foi um instrumento que foi interessante de fortalecimento dessa instância. Hoje o Conselho Mas tem aí aí, seu fórum. Pode falar. eu tenho uma pergunta aí já para incluir nessa parte, Por e aí a favor. gente desenrolando, né, essa parte. Em 2016, então, os candidatos teriam que colocar, né? Foi uma candidatura que nós tivemos praticamente aí, sei 8, lá, se uma não me grande engano. vantagem. Oi?
Oito Entendi. pré-candidatos, são 8 candidatos, né, que teve a Sim, sim. prefeitura. Uma grande vantagem, né, de reeleição, né? Assim, vantagem que eu digo porque, enfim, N motivos e tal, e tinha nem talvez a palavra não seja vantagem, mas era uma tendência, né, sei lá, a reeleição do atual governo. E, nesse caso, o plano de cultura, ele ficou, digamos, ali à disposição. Como você colocou, os vereadores não colocaram objeção, mas aí fica uma questão assim, será que os vereadores se preocuparam com o que estava ali? Ou fica, não que seja isso, né? Mas fica uma impressão assim, será que os vereadores sequer olharam em detalhe ao que está ali? Porque uma das questões, eu vou colocar aqui para você, digamos que o vereador ele veja o que está aqui nos desafios, né, do planejamento estratégico de cultura, está dentro do plano. Está colocado assim: fomentar a produção, a difusão, a circulação e o consumo de bens culturais produzidos nas diversas linguagens, em parceria com o poder público e privado, influenciando o cotidiano da cidade. Ok, até aí é uma forma aberta, pode ser feita de várias formas. Normalmente, né, a prefeitura acaba apoiando alguns festivais e tudo mais. Mas aí tem assim, fortalecer parcerias estratégicas da Secretaria de Cultura de Santos com os demais órgãos municipais, em especial com as secretarias municipais de cultura. E aí segue. Aí eu fico pensando assim, fica uma pergunta, né? Aí entra no nosso tema, mito ou realidade? Que é esse fortalecimento, mesmo que seja colocado como desafio, e a gente sabe que até 2026 que ele tem, digamos, a implementação, né, de um monte de coisa aqui, dessas metas e tudo mais, mas mesmo assim, em 2016 até agora, eu, como dessa parte da cultura, eu não vejo, a não ser que pode ser que aconteça algumas coisas específicas e do qual eu não acompanho, porque né, eu não acompanho tudo. Posso estar desinformado também. Então, assim, eu não vejo esse fortalecimento estratégico. Digamos, pegar um exemplo, aí fica como uma pergunta também. Por que, que nós não temos cineclubes nas escolas? Por que, que no caso, as vilas criativas têm cinemas fechados. A programação da vila criativa normalmente é o cinema que passa no cinema comercial e que a criança compra, o pai da criança compra no camelô, né, e já tem em casa. E esse mesmo que ele vai exibir, eu sempre bato nessa tecla, né, do Aranha Verso, vai exibir o Aranha Verso, é interessante o Aranha Verso para trabalhar formatos de animação. Mas por que que não trabalha, digamos, com professores universitários, ou com cineclubistas, ou com pessoas da própria comunidade, a desmembrar isso? Então, assim, no plano de cultura, está falando do fortalecimento dessa estratégia. Mas é um vereador, olha isso daqui, isso fica no papel. Ou seja, para mim, ficou no papel. Como que isso poderia sair do papel? Ou como saiu do papel? O que, que você viu do plano de cultura sair do papel? Então, a ideia de um plano de cultura, ele geralmente é para poder guiar ou poder nortear o gestor como que vai ser a médio e longo prazo. Né? Existe a questão histórica, até tem uma parte agnóstica que é um pouco reduzida na questão do plano de cultura de Santos em relação às outras, que é para poder explicar como funciona cada um dos setores e assim por diante. Mas é o que a gente consegue observar é que assim, embora seja um olhar para o futuro, né, uma espécie de bússola, ela também pode vir a ser uma letra morta, como você bem disse, como você bem colocou. O plano de cultura, ele prevê dois instrumentos, dois colegiados, a qual seriam pertinentes à efetivação dele. Um que é o próprio Conselho Municipal de Cultura e o outro que seria a organização de uma comissão de avaliação e monitoramento se essas metas estão sendo cumpridas. E que A não questão existe. Hoje, então, a grande questão é essa. Quando eu não participava do Conselho de Cultura à época, quando fui convidado para participar da sistematização do plano, e aí uma até das sugestões que a Sandra fez, ou me envolveu, me motivou a poder participar, é justamente, olha, participa do conselho para poder efetivar essa comissão, mas a questão é que o conselho não teve, não chegou a ser confirmado, efetivado essa comissão de monitoramento e avaliação do plano. Eu cheguei a propor isso na gestão de 2017, cheguei a propor isso na gestão de 2019, mas até onde eu tenho notícia, pode ser que o conselho venha ter tido efetivado mais recentemente, ele não veio observar como poder criar essa comissão que monitore o plano de cultura.
E é como você Uhum. falou, fica uma situação meio que capenga, porque é uma letra morta, né? Então tem ações da qual às vezes o plano está muito bonito no papel, né? De como que ele pode ser alcançado para toda a população, mas infelizmente a sociedade civil ainda não conseguiu se apropriar desse documento. E isso até um pouco me chateia, porque, por exemplo, em Santos, uma boa parte do conselho hoje participou sim da construção do plano de cultura há 3 ou 4 anos. Então não era para ser algo esquecido assim tão fácil, né? Uhum. Então, e aí, por isso que essa questão que você falou, né, que o vereador, não teve nenhum vereador filho da puta, né, canalha, que quisesse impedir, porque para ele já era, não sei, me dá essa impressão. Isso aqui é um documento morto. É só para o prefeito ter essa gestão, ter uma chancela, dizer, olha, a gente está fazendo alguma coisa lá, está no plano de cultura, é nosso guia. E aí, a primeira pergunta, né, mito ou realidade? Eu sei que você não é o representante do poder público, né? Eu Sim. tenho consciência disso, mas você participou do processo e você tem bastante informação. Eu vi, né, até o convite para hoje foi eu ter visto você, pelo menos em 3 webinars, comentando e tudo. Falei, pô, legal, né? Tipo, acho que é legal conversar com o Lincoln. E já era uma ideia há um tempo atrás. E agora que vem as eleições, e vai ficar gravado, eu vou referendar para alguns candidatos também, esse nosso bate-papo. E aí fica a primeira pergunta, né, de mito ou realidade. Vou fazer algumas. Eu sei que você, como eu já disse, eu não estou Sim. perguntando para o poder público. Eu ainda vou conversar com alguém do poder público para que ele possa explicar por que esse papel, como você falou, são letras mortas, né? São, digamos, coisas. Nem tudo, obviamente, alguma coisa ou outra saiu sim porque já existia antes, né? Não como uma política cultural. E isso como um selo criativo da Unesco também. Então, assim, o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais é mito ou realidade? Mito. A verdade é essa, na verdade, que existe um divulga-meta, né, que já existe pela prefeitura de um modo bem geral, que acaba Uhum. sendo de todos os indicadores de cada um dos segmentos, né, de educação, cultura, assistência social, etc. Eu creio que há um avanço por parte da ouvidoria, transparência e controle, que é uma pasta que tem da administração municipal, em tentar deixar didático essas informações. Em que hoje, até uma das ações a qual eu propus e foi aceito, era poder colocar indicação de público. Muitas pessoas que visitam as bibliotecas, muitas pessoas visitam teatros, museus, galerias, que era informação que não estava aberta para a população até então. E eles começaram a fazer esse registro, como também contos formadores de alunos, etc. Mas a questão de um mapeamento de artistas ou de espaços culturais parece que é justamente agora, na emergência de uma lei Aldir Blanc, que vai acabar exigindo um sistema municipal de indicadores e informações. A E possibilidade essa. mais próxima que teve até então foi a questão do mapeamento do SESC, que aí foi que eu também cheguei a partir de uma fala da Maracélia, de poder levar junto à reunião do secretariado, que era do Condesb, e eles aderiram em 2017, mas infelizmente com a pandemia isso acabou meio que tirando a concretização desse mapeamento ou adiando ele. Pois é, e aí fica uma questão, né? Eu sei que você também tem as suas impressões sobre isso, mas como que uma cidade queria ou vai sediar um encontro internacional de cidades criativas, se no seu plano de cultura está colocado, né, você acabou de citar isso, até era uma pergunta se é mito ou realidade, que está colocado isso aqui, que você acabou de explicar já esse fato, mas eu queria só pontuar, porque assim, antes de se ter um encontro internacional, acho que precisa ter uma política, né, para o setor cultural. Coisa que, no meu ver, não sou dono da verdade, mas não existe um plano de cultura dessa gestão, da anterior, do Papa, do Carlos Pinto, e nem da outra anterior também. Pelo menos dessas últimas 3 gestões aí que foram 8 anos, né? Então eu não vi. Acho que É uma Santos não mesma, na tem uma verdade, secretaria. Eduardo. Oi? É Não uma entendi. mesma questão, né? Sim, É o mesmo grupo político, né? A gente está falando. A gente está falando de 24 anos. exato, Muitos exato. secretários já são daquela época também, desde o Beto. Exato. Tristemente, Rogério Gondim foi o primeiro, digamos, dessecretário de cultura. E depois foi uma sequência. Né? Tem alguns até que eu conheço, que são amigos, mas também deixaram a desejar.
muito, né? Enfim, sem citar todos os nomes aí, mas então assim, realizar o mapeamento cultural de Santos como um instrumento indispensável para o reconhecimento do patrimônio, coisa que é esquecida muito por essa gestão, patrimônio cultural da cidade, né? E das práticas culturais dos espaços públicos do universo simbólico, das manifestações, dos diversos segmentos e das linguagens artísticas. Aí eu fico pensando assim, se você vai fazer um encontro de cidade criativa, porque, para mim, o encontro de cidade criativa ia servir como está servindo, digamos, este viaduto que foi colocado o nome de um prefeito biônico, né? E aí é iluminado. Então, ele, quando você chega na cidade, ele já faz uma propaganda. Então, assim, é você fazer usufruto do dinheiro público para digamos, uma autopromoção. Isso não é só aqui em Santos que acontece, mas se a gente está falando de economia criativa, qual é essa economia criativa nesse sentido? Né? Por que não tem um mapeamento? É muito simples, como você falou, buscou no SESC, e o SESC, né, acabou fazendo um mapeamento da região e nesse sentido. Então, como que, vamos supor, não sei se vai ter, sei lá, em novembro, acredito que não vai acontecer esse encontro de cidades criativas, mas como que você vê essa realização, falando tanto em economia criativa, como uma moeda de troca, digamos, dessa sequência de desgovernos na política cultural em Santos? Eu acho que economia criativa é a gourmetização da cultura. A gente precisou encontrar um outro nome, porque não caiu-se bem indústria cultural, né? Não à toa a economia criativa é quando a gente fala sobre indústria criativa, sobre os vários setores, não necessariamente só arte. A gente está falando sobre biomedicina, a gente está falando sobre a própria arquitetura e designer, que também pode ser designer industrial. A gente está falando sobre tecnologia da informação e comunicação. A gente está falando de outras áreas da qual não necessariamente tem a ver com as expressões artísticas que a gente tinha presentes no dia a dia. A questão é que parece que esse segmento ele ficou meio que em aberto na gestão pública e que não tem nenhum setor da qual está preparado a observar os detalhes, os meandros e como poder matar os gargalos da economia criativa, né, para que faça fluir. Porque se é um sector econômico, faz parte do poder público, se não ajudar a regular, pelo menos ajudar a fomentar, né, que ele se torne mais pujante, né, gere PIB, gere riqueza. É nisso que a gente está falando para prover o bem-estar social. Então, a economia criativa, ela sempre ficou, acho que ficou sempre muito em aberto, não havia um setor público da qual observasse isso, e muito do eixo Rio-São Paulo, né, os gestores públicos do executivo, viram que talvez fosse uma brecha pertinente que a cultura também abraçasse isso. Há uma razão até para poder dizer o porquê que há esse tipo de olhar que um gestor de cultura, ou que uma equipe municipal estadual de cultura adote economia criativa junto à Secretaria de Cultura, né? Fique como existe hoje no estado de São Paulo e como há no estado do Rio de Janeiro. A questão é o quanto que isso pode ser um chamariz para poder atrair a atenção do chefe do executivo. Porque Exato. quando a gente está falando sobre cultura, a gente está falando geralmente sobre um grupo de pessoas que estão numa luta que, na verdade, a arte, ela enfrenta a cultura, né? Quando a gente vai falar dos hábitos, né? Ela faz ela duela contra os hábitos comuns, né? Contra os valores comuns, para poder fazer um senso de reflexão, para a gente possa poder imaginar outras perspectivas do que vem a ser a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso contexto. Então, essas pessoas geralmente são relegadas, né? São pessoas da qual ficam à margem de qualquer tipo de ação pública, de fato. Então, quando um gestor de cultura adota a economia criativa para dentro de sua pauta, ela provavelmente é para poder sensibilizar ou chamar a atenção do próprio chefe do executivo. A grande questão é que aí a economia criativa ela é tão grande e vasta e há uma falta de especialização dos gestores públicos de um modo geral. Isso a gente está Total. falando no Brasil inteiro, né? Uhum. Que aí o que acontece é que a economia criativa acaba comendo o que vem a ser a atenção da próprio olhar de cultura por si só. A gente vê, por exemplo, em cultura e turismo. Muitas vezes, quando a Sim. gente fala sobre secretarias de cultura e turismo, a gente está falando, às vezes, apenas sobre a orla. Né? É estranho quando a gente for parar para imaginar
mas é algo da qual a gente pode refletir, tipo, a pessoa vai na concha acústica e vê uma apresentação gratuita, mas no Centro da Juventude, geralmente, a sessão acaba sendo paga, né, lá na Zona Noroeste. Ou o Coliseu é um valor ainda bem mais caro do que se há Uhum. em pleno região de centro, que é uma região ali de gentrificação, enfim, Sim, onde exato. há uma população realmente mais vulnerável. Então, poder repensar todos os locais, né, sem ser apenas com a questão turística, é um grande desafio, é um grande dilema, não tem como não ser. Não fazendo, não tentando justificar, mas encontrar olhares, eu creio que assim, até então Santos tem uma possibilidade ainda que é melhor do que a das outras cidades da região, de questão de quadro de técnicos e de servidores. A gente tem cidades onde nem tem técnicos de cultura dentro do quadro Sim. municipal. Assim, um cargo específico de técnico de cultura. A gente está falando que, Uhum. às vezes, né, em São Vicente, por exemplo, um dos grandes entusiastas do Museu dos Escravos ou da Casa da Cultura Afro-Brasileira era um segurança que foi aprender sobre a arte de fazer, de ser artesão de acordo lá com o Geraldo Albertini, e aí se preocupou com a manutenção do acervo. Ele já veio a falecer, tudo mais, era um guarda. Mas não existe essa especificidade no litoral sul, dentro desses cargos. E, mais ao mesmo tempo, Santos é refém, porque por ser uma capital metropolitana, e aí o povoado gerou um grande patrimônio histórico, ele tem que manter 4 espaços públicos, né, que são históricos. A gente está falando do Centro Cultural Brás Cubas, onde tem o Brás Cubas e o Rosinha Mastrangelo. A gente está falando do Coliseu, a gente está falando do Guarani, a gente está falando de outros museus e galerias, outras bibliotecas. E todo espaço cultural é importante te lembrar, porque eu sei que tem gente bem competente acompanhando a gente agora nesse momento. Todo espaço cultural, para fluir, demora 2 anos para cativar público, para cativar e fidelizar público, de acordo com pesquisas da USP. Então Sim. imagina que todos esses espaços históricos precisam de um amplo custeio de manutenção e conservação, né? O que eles acabam gerando às vezes de não é um déficit, né? Mas é um custeio muito alto, né? Da qual não vai ter um retorno financeiro da qual teria um teatro Porto Seguro lá em Campos Elíseos em São Paulo, ou Sim. assim por diante. Então a cultura ela fica muito restrita à necessidade de conservar esses espaços, a cultura municipal. E uma outra E coisa. pode falar. Não, é só queria, assim, tipo, você está falando sobre essa questão da questão dos espaços, da ocupação dos espaços e tudo mais, e eu vejo, assim, tipo, como a própria concha acústica que você citou, né, é um lugar que é muito mal utilizado, né, no sentido historicamente, não é só agora, também dessa gestão atual. Mas, assim, teve uma reforma, né, ficou interessante tudo, uma questão acústica e tudo mais, só que, assim, ali prova que não há uma política cultural baseada na economia criativa, que a economia criativa tem muito fundo, em alguns casos de estudos específicos, que é até interessante como eles podem trabalhar uma conexão. Assim, eu acho interessante pelo menos isso nessa gourmetização, no sentido de, olha, eu vou fazer algo que vai linkar, ou seja, com outras áreas, e isso é a economia criativa, é um monte de gente tendo de alguma forma um lucro, ou pelo menos uma sobrevivência, uma vivência, né, vivendo daquilo, enfim, daquele serviço. Agora, a forma como a gente vê nessa gestão, com as buscas pelo selo criativo na área de cinema, e sem ter uma política para o audiovisual, até então ainda não tem uma política clara para o audiovisual propositiva que inclua as pessoas e não fica no mais do mesmo. Então, o que eu vejo, eu resumiria, se alguém me perguntar, eu resumiria da seguinte forma: a atual gestão de Santos na parte cultural, a Secretaria de Cultura, ela utiliza a economia criativa como uma forma de obter prazer com obter o prazer, o ápice do prazer com o órgão genital alheio, para ser educado. Né, para não falar que seria uma política para poder gozar com o pau dos outros. Seria mais ou menos isso. Porque a gente dá o sangue pela cultura, você falou mais ou menos nesse sentido um pouco antes, né? A gente dá o sangue pelas nossas ações e a gente vê o nosso nome, o nome das ações que a gente desenvolve, dando chancela para algo, e esse algo minimamente não ajuda a gente a expandir, a não ser se eu for participar do Conselho de Cultura, for fazer o jogo de grupos, de panelas que lá coabitam, né?
que eu acho que faz parte, enfim, não é só aqui em Santos que é dessa forma. E você participou, É né, só em do... Santos. Oi? É só em Santos. Não, São Paulo tem um pouco disso também, que eu conheço o É, mas, pessoal. É mas aqui pouco. pela região dos outros conselhos não tem esse tipo de situação. Ah, sim, Queria deixar Aí isso. nesse caso da região Santos é muito mais predatória, né? A gente tem ali são grupos bastante predatórios na nossa cultura, nas nossas gestões. Enfim, aí eu queria ver aqui com você o seguinte, mais ou menos o que está aqui deveria ser colocado de alguma forma, ter uma frente. Eu não desmereço o conselho, ele é importante, mas eu não vejo ele como representante dessas ações culturais. Eu vejo uma política muito de jogo, né, ali, enfim, e aí ok, enfim, infelizmente isso é o que existe, né? Mas assim, tem algumas questões no plano, nas diretrizes, que colocam o seguinte, né? Potencializar as transversalidades e intersetorialidade da cultura, que não existe. Nem vou te perguntar se é mito ou realidade, porque a resposta por si só já está escrita. Garantir a transparência e a participação social na gestão das políticas públicas. Isso aqui é a letra G. É vergonhoso. Isso tinha que ser colocado para o candidato vergonhoso da atual gestão, e todos os outros candidatos falam: como que você vai fazer que essa diretriz aqui, que é básica, seja colocada? Como uma outra que coloca aqui, ó, descentralizar territorialmente a gestão e as ações culturais do município. Não acontece. As vilas criativas são vitrines. Né? Garantir política pública de comunicação para a cultura. Isso aqui, de certa forma, até quando você manda um release, eles publicam nas redes deles tudo. Mas a comunicação não é só isso. Não é só rede social. Então, como que você vê essas diretrizes? Você participou de alguns debates, ouviu as pessoas falando sobre isso e tudo. Então, assim, como que os atuais candidatos podem, de repente, olhar pelo menos para essa folha aqui de diretriz, que é uma única folha, e falar: meu, esse plano de cultura aqui é vergonhoso não ter saído do papel, com coisas básicas, sendo que você pode iluminar um viaduto, né, colocar o nome de um prefeito biônico, mas ao mesmo tempo você não consegue tirar coisas do papel que é coisa básica. Como trabalhar com essa possibilidade desses candidatos olharem para isso e talvez, enfim, criar pelo menos debate, mesmo aqueles que não vão ganhar, mas pelo menos criar um debate em cima disso e que isso enriqueça e possa, digamos, ramificar e fazer com que outras pessoas ganhem também voz e não dependam só de um conselho de cultura. Que o conselho de cultura, como aqui o próprio plano de cultura já diz, né, já coloca mais ou menos, ele não deve ser a única chancela a que a gente tem que procurar para que exista uma política pública. Porque já ficou claro historicamente que esse e os anteriores não fazem pela uma política propositiva e para o bem comum, a não ser para o bem de grupos. E aí quem está em conjunto ou reza a mesma cartilha. Isso eu já vivenciei lá. Então estou falando por mim nesse sentido, não sei se para todo mundo é assim. Enfim, como que os candidatos podem trabalhar com essas diretrizes e até, digamos, poder dar saraivadas na vergonha que é essa atual gestão da Secretaria de Cultura, que nem secretaria é Secretaria de Eventos. É uma secretaria de eventos. Então, eu aí defendo um pouco a questão da Secretaria da Cultura em questão das instituições, que eu acredito nas instituições, né? Então, acredito que, na verdade, o Conselho ele deveria continuar existindo, acredito que a Secretaria deveria continuar existindo, mas, claro, como você falou, que fossem ações mais efetivas. O que eu sinto, talvez, o que pode acontecer, e assim, é uma questão da gente poder investigar causas, né, do porquê que o plano não sai do papel, é de que talvez exista uma baixa qualificação técnica da própria equipe e dos próprios membros da sociedade civil contra eventualmente o poder público. E essa discussão da qual a gente teve, da qual você apresentou agora alguns argumentos, a questão das diretrizes, se um vereador fosse esperto, pelo menos, né, e Uhum. tivesse lido um assessor, poderia utilizar disso para ir quantas vezes no Ministério Público, quantas vezes dentro da plenário, quantas vezes dentro de uma discussão mais Tá? ampliada. A questão é que, assim, o plano, ele é, na minha opinião, ele está muito bem feito. Claro que, com certeza, deve haver necessidade de ser visões, porque a gente é humano, é o primeiro plano que foi feito na cidade de cultura,
Uhum. etc. e tudo mais. Não vou dizer que é a oitava maravilha do mundo, mas eu Sim. creio que seja um bom norte. É, o problema é que foi como você falou, existe uma falta de sensibilização, identificação ou de estudo mesmo das pessoas diante desse material. Às vezes eu vejo a Secretaria da Cultura, quando tive oportunidade nas conferências, eles têm a vontade de tentar didatizar o plano. Mostrar um folder, mostrar algumas ações, tentar conversar sobre ações em algumas salas de conversa. Eventualmente o programa da Hora da Cultura, né, a Hora da Cultura Digital, que foi junto com as escolas, que é também nesse espaço virtual, eles reconhecem que isso foi a partir das leituras que a equipe teve diante do plano. Então, tem algumas situações, e muito do plano também é sobre a manutenção que as atividades já têm do poder público ali, né, no fazer cultural. Porque o que acontece? Na época, em 2017, a gente pensava, pelo menos eu pensava, que o plano conseguiria dar um salto para ir além. No sentido de, assim, de aquelas ações da qual a gente está idealizando consigam ser efetivadas a longo prazo. Diante do momento em que aí é artista preso, é exposição cancelada, é livro pego em Bienal, nesse Brasilzão que a gente vive, né, onde o presidente defende tortura e etc., a disputa maior agora é saber se o que mantinha ainda vai ter verba para existir daqui para frente. Porque e aí é interessante poder conversar contigo, porque é difícil ter pessoas como você que tenham uma visão de assim, não, eu quero mais, eu quero ampliar os direitos que a gente, quanto cidadão, tem de acesso à cultura, de acesso também a produzir cultura, a ser um trabalhador da cultura reconhecido pelo seu trabalho. Porque, de fato, é como se a gente meio que se acovardou, a gente, eu coloco eu mesmo, uma parte da sociedade civil acabou meio que se acovardando, se adaptando com a inércia dos robôs, né, de redes sociais, de medos de cancelamento e assim por diante. Eu creio que qualquer candidato político, se pegar o Plano Municipal de Cultura, pode fazer de mito tão somente o apelido do dito cujo, né, e transformar em realidade todas as páginas. Mas, e aí eu acho que a gente, como sociedade civil, o nosso papel é, à medida que a gente descobre que existe esse plano, cobrar que esses pré-candidatos leiam e se apropriem do tema. Porque a verdade é que eles não vão ter tempo de ler, porque eles não estão numa disputa que é pelo voto. E a Sim. questão é essa. E no Brasil, e aí os movimentos, né, às vezes partes, né, os grupos, enfim, culturais, infelizmente, alguns deles, não são todos, mas já que você acabou dando exemplos, eles não vão estar se preocupados com o direito, mas com qual que é a parte da fatia da pizza que eles vão poder comer no fim do dia. Né? Porque a gente Hum. ainda está falando que o trabalhador da cultura ele não tem um sindicato, uma categoria para defender, né? Geralmente é a segunda profissão que a pessoa tem, né, no dia a dia. Uhum. Então, ou a terceira, ou é um hobby, né? O fazer cultural em Santos geralmente é feito ou por jovem ou por idoso, né? Não é feito pelo pessoal que tem a vida adulta que a gente está considerando, que é aquela da qual tem que ter uma renda básica econômica, né, para poder ter o seu próprio sustento. É muito Uhum. difícil que haja essa mesma quantidade de profissionais atuando sobre isso. Porque é você pegar um Gilberto Mendes da vida, que era bancário, e aí na hora vaga era maestro, porque não tem como poder sobreviver de arte, né? Parece que virou meio que um dogma. Isso é só aqui, isso é na capital, etc. A gente ainda tem esse tipo de direcionamento. Mas o plano, ele nesse caso, eu acho que ele é um bom guia, mas eu creio que de fato, como você disse, e assim qualquer um pode observar, que nem tudo lá está sendo concretizado. A E, questão até. Pode perguntar, desculpa. não, pode concluir. Eu queria só fazer, porque a gente vai chegar nos 10 minutos finais, e aí eu queria fazer uma Ah, sequência de perguntas, mito ou realidade. Mas pode você Eu, falar eu, só eu concluir. imagino que dificilmente haverá, talvez, diante dessa catraia, né, que o pessoal está chamando dessa atual coligação, acaba podendo ser batida num primeiro turno. Né? No segundo turno, talvez, mas enfim.
Então a questão é, será que o grupo político que vem a se perpetuar na construção de uma política, né, de cidade vai estar mais sensível ou vai estar mais atento ou vai estar... E aí, assim, como que a gente pode conseguir dialogar com esses agentes públicos, né? Beleza. Bom, a gente tem aí mais ou menos 10 minutos. Eu vou fazer tipo meio que ping-pong, mito ou realidade. Se você quiser fazer um breve comentário sobre um outro, mas assim, bem pontual. Tá. Tá? Tipo, um jogo, só para a gente pontuar, são na verdade Mito. como se fossem princípios. É, tudo mito, né? Então, assim, princípios possíveis, né, que poderiam garantir aí essa ação que a gente está conversando aí do plano de cultura. É importante que ele exista, como você falou, como guia, mas ao mesmo tempo é só levantar algumas das questões para ficar aqui registrado, né? E aí depois, se der tempo, eu vou te fazer algumas perguntas em ping-pong também sobre cinema para o Lincoln, né, cinéfilo, falar um pouco mais aí de uma forma pontual também. Acredito que dê tempo. Se não der tempo, não tem problema. Enfim, a gente marca uma próxima live. Vamos lá. Então, tudo sobre o plano de cultura de Santos, né? Então, não vou repetir plano de cultura de Santos e tal. Mas, assim, o plano de cultura de Santos, aí no caso, né? Só a primeira. Plano de cultura de Santos garante o direito de todos à arte e à cultura? Mito ou realidade? O plano garante, é realidade. Agora, Tá. não, efetivamente, ele ainda se torna um mito, né? Nem todo mundo ainda tem esse acesso à cultura. Propositalmente, né? Porque existe uma política cultural. Tem gente que fala assim: ah, Santos não tem política cultural. Tem política cultural. Para algumas questões até tem, aqui acontecem coisas que são interessantes e tal, mas existe uma política cultural proposital e que é um jogo, né? Digamos, olha, se você é de um grupo X, você tem que fazer assim, 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 você tem que passar pela chancela tal, não sei o quê, enfim, fazer o jogo e aí chegar para você poder conseguir, digamos, um apoio. Né? Não falo tipo uma chancela um aporte financeiro, mas eu digo assim, até um reconhecimento em termos da política que não existe. E se existisse, reconheceria naturalmente. Mas enfim, então, mas beleza. O plano de cultura garante o direito à memória e às tradições? O plano de cultura garante, mas não necessariamente isso é efetivado, principalmente a questão das pautas identitárias. O plano de cultura garante a responsabilidade socioambiental? O plano de cultura garante, mas ele não vem sendo executado. Aliás, muito menos diante aí da URE valoriza, né, da qual estou falando sobre a questão de uma criação de uma usina, enfim, de Uhum. incineração, Exato. entre outros formatos da qual não foram ainda observados a responsabilidade socioambiental da iniciativa privada, né, que Pois foram é, aí fica a pergunta, como que uma cidade que está colocando, né, essa indústria aí, incinerador e tal, toda essa questão, ela pleiteia trazer o mundo da sociedade, da rede, né, de cidades criativas, para poder discutir isso. Eu cheguei a questionar a mulher representante da Unesco no Brasil. Eu falei, peraí, a Unesco está dando chancela para prefeito se promover, gestão pública se promover, ou vocês estão preocupados com o bem comum? Aí ela ficou toda assustada com a minha pergunta. Enfim, ela discorreu, mas ok. Mas ainda vou questionar a Unesco. Peraí, qual que é a proposta de ter esses selos? Entendeu? Porque em Santos nós não temos política cultural para cinema. Não temos. Não temos. Temos grupos ali que conquistam aqui com seus direitos, né, com suas conquistas. Ok. Plano de cultura garante, o plano de cultura garante a responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais? ele garante e é realidade. Se não existe é porque continua sendo real. A ausência de política pública também é política pública. Mas aí eles não estão sendo responsabilizados, não tem uma fiscalização, né? Mas enfim, cai no que você falou, né? É Tipo, isso. entendi. O plano de cultura garante a participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais? Garante, mas os órgãos não estão meio que cegos. E aí Então, se ele garante, falta, digamos, uma classe artística com sangue nos olhos para poder fazer isso de fato acontecer? exatamente, falta uma classe artística consciente de como poder cobrar esses direitos. E de que aí não seriam direitos, como você falou, que seriam de grupos.
né? Que sejam direitos que sejam para todos. Que sejam Pois direitos para é. poder chegar lá para o pessoal da Vila Pelé, que sejam direitos para poder Aham. chegar para o pessoal do Caruara, de Quilombo, né? Que não seja para um ou para outro, tão somente para fazer um faixa viva da vida. Uhum. A gente já está acabando quase essa sequência de perguntas, mito ou realidade, né? O plano de cultura de Santos garante o Estado laico? É mito ou realidade? Nossa, acredita que eu não me recordo de ter esse termo Não, dentro não do tá, não. Nenhuma processo. dessas estão colocadas, são perguntas É. que eu questiono como se fossem princípios que deveriam estar lá, mas que eu não Eu, identifiquei. eu, Algumas eu, eu sim. recordo a questão de discriminação, né? De evitar qualquer tipo de preconceito e discriminação. Então a gente pode considerar como um mito, né? Mito. Uma Então, coisa. aí se é um mito, né, e fica essa questão, tá explicado por que, que a estátua de Iemanjá ela não foi colocada no lugar, né, que foi prometido, e aí todo o trâmite para poder colocar é algo parecido para quando você vai colocar o nome de uma autoridade num viaduto ou numa escola, como o prefeito fez, né, para colocar o nome de um prefeito, um ex-prefeito biônico, mesmo que seja com todo respeito que seja o pai dele, mas ao mesmo tempo foi um prefeito biônico do golpe indicado pelo golpe militar e que não deveria ser homenageado sequer com uma estátua na cidade. Porque, por mais que ele foi uma boa pessoa, não estou discutindo isso aqui, deixando claro, né, essa questão. Mas se tem, digamos, essa organização para nomear duas vezes a mesma pessoa biônica, por que que Iemanjá não está no seu lugar de prometido, no caso o pedestal lá que existe na praia e está vazio? É gritante. Como que essa cidade vai receber cidades do mundo, sendo que uma questão tão surreal como essa, de um Estado laico, onde tem um plano de cultura que deveria dar essa chancela total, nem não existe essa possibilidade, digamos, de você conseguir colocar essa estátua lá. Por que, que você acha que a estátua ainda não foi colocada? Então, na verdade, eu não me apropriei sobre esse tema, mas assim, eu sei que existe, que a Secretaria de Cultura promove ou apoia fortemente a festa de Iemanjá. Sim. Então, eu sei que, por exemplo, o quadro, essa imagem de Iemanjá não existe nem em São Vicente, onde também teve um caso similar nesse sentido. E acho que em outras cidades também. Em Praia Grande Mas, tem. Em Praia Grande tem uma enorme. então, em Praia Grande tem. Mas eu sei que, assim, pelo menos Santos e Guarujá sempre são lembradas como cidades que costumam valorizar o culto a Iemanjá nas festividades. É uma pena que não seja a longo prazo. Eu não sei se é uma questão de como o pleito foi feito, eu não sei se é questão do material, porque pode ser que às vezes o tipo de material que foi feita essa escultura, ela acaba sendo mais de fácil vandalismo, qualquer outra coisa nesse Não, sentido. Eu, o que eu, não- eles eu não sei assim explicaram. propriamente como Não. se é o termo de doação ou cessão. Pode ser que seja uma questão O que. mais burocrática do que do que nesse sentido mesmo, que seja talvez uma questão de preconceito que possa Sim. ter sido ventilado. Ao que parece, né, o que o pessoal coloca, é que uma igreja fez um levantamento de um abaixo assinado colocando todas essas questões de que não deveria ser colocado, enfim, fazendo um monte de representações, uma igreja, e aí e a prefeitura fala pelo lado deles que não foi colocado porque precisa passar por todo um trâmite para que quando for colocado ninguém possa tirar e seja colocado de forma definitiva. A mesma forma quando você vai dar um nome numa escola pública ou num viaduto, você também precisa passar por esse trâmite. Ou seja, É, por, passou o prefeito biônico, mas não passou Iemanjá. Né? é porque Enfim, eu creio que a questão de nomenclatura se passem por vereança, né, pela Câmara de Vereadores, também, mas eu acho a que a instalação também. instalação, mas acho que a Também, instalação de estátuas, também. não Eles falaram que necessariamente tem que precisa passar. autorizar. Precisa autorizar a Câmara, é isso? Precisa virar tipo meio que uma lei. Não sei se o termo é lei, mas precisa ser, Mas digamos, quem autoriza é o Conde chancelado. Casa. É Mas o eles estão Conselho de colocando, eles Patrimônio. estão demorando propositalmente. Enfim, Tá. a gente tem aí 50 segundos. Já te agradeço de antemão a tua Eu que presença, agradeço. porque vai cair. Só queria saber uma última coisa assim, um filme que te marcou de forma definitiva, que assim é o filme Deus da da tua vida. Carnificina.
Legal, maravilha. Lincoln, obrigado. Foi um pouco corrido essa parte Eu que final, mas foi muito agradeço. importante, viu? É importante a gente escutar alguém que entende bastante de cultura, que vivencia muito isso. Espero, assim, de coração, que um dia Santos tenha você como secretário de cultura. É Imagina. uma vontade. Não sei se, digamos, é uma coisa bacana para você, que pode ser, de repente, algo muito pesado, mas eu acho que a gente precisa de alguém mais plural, não os últimos que nós tivemos. Enfim, Eu agradeço a lembrança, as palavras e também admiro muito seu trabalho de resistência aí com o valeu. Cineclube, com os memes.